Olá malta, cá estamos mais uma vez para falar hoje da entrevista do Martim Maier, ou Martim Borges Coutinho Maier, chama-lhe o que quiserem. Claro que isto já é uma pequena polémica, que no Benfica estamos cheios de pequenas polémicas. Porque é que o Borges Coutinho, ou o Martim, que sempre foi Martim de Lima Maier, agora usa Martim Borges Coutinho Maier? Sinceramente, vou dar a minha opinião e percebo as pessoas que chamam disto aproveitamento e acaba por ser, mas a verdade é que eu acho que o Martim não ter usado Borges Coutinho na sua vida profissional, no LinkedIn, para mim até demonstra mérito. Demonstra que ele não se quis ligar a um nome que lhe podia ter aberto algumas portas e quis construir o seu caminho profissional usando só Martim de Lima Maier. Agora estamos a falar de umas eleições à presidência do Benfica e se um candidato não usar o nome do avô, que é um dos melhores presidentes de sempre do Sport Lisboa e Benfica, seria a falta de inteligência, na minha opinião. Portanto, eu acho que ele está-se a adaptar à ocasião. Eu acho que no LinkedIn e no mundo dele, empresarial, não faz sentido o Borges Coutinho, mas se ele usasse também não teria mal nenhum. Agora, se estamos a falar como candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica, ele usar o nome do avô, que é alguém que tem todo o orgulho, que teve um passado intocável no Benfica, faz todo o sentido. Ele não está chateado com o avô. Se ele fosse alguém que não gostasse do avô, e o avô, como sabem, até já faleceu, e sempre tiveram uma boa ligação os dois. Portanto, se fosse alguém que eles não se dessem e agora estava a usar o nome do avô por aproveitamento, eu percebia aqui a polémica. Agora eu acho que tem mesmo a ver com cada coisa no seu lugar. E se ele é candidato ao Sport Lisboa e Benfica, o nome Borges Coutinho, claro que chama a atenção. E queria falar disso, de qual o peso que terá ele chamar Borges Coutinho. Borges Coutinho, na minha opinião, é o melhor presidente da história do Sport Lisboa e Benfica. Pode ser discutível se é o melhor, se é o segundo melhor, se até é o terceiro melhor, mas acho que neste top 3 acho que é mais ou menos consensual. Estamos a falar, sem ser Luís Filipe Vieira, e o Eduardo Borges Coutinho tem o maior mandato tem a maior longevidade como presidente do Sport Lisboa e Benfica. O Borges Coutinho ficou 8 anos, o Luís Filipe Vieira ficou quase 18, portanto uma diferença grande. E Borges Coutinho também não é o presidente mais titulado porque há Luís Filipe Vieira. A diferença é que Borges Coutinho ganha 7 campeonatos em 8 anos e Luís Filipe Vieira ganha 7 campeonatos em 18 anos. Pronto. Depois tem o mesmo número de taças de Portugal e a diferença é que Luís Filipe Vieira tem 5 supertaças e 7 taças da Liga, que na altura de Borges Coutinho estas competições não existiam. Portanto, acho que nem é comparável os títulos de Borges Coutinho e de Luís Filipe Vieira, e daí acho que é mesmo o melhor presidente da história do Sport Lisboa e Benfica. Aqui o comparativo pode ir para o presidente que teve, obviamente, as competições europeias. Acho que faltou no mandato, ou nos mandatos do Borges Coutinho, uma competição europeia, mas são alturas diferentes. O Borges Coutinho que sai porque já estava com a sua doença, ele acaba por morrer até bastante cedo, e o Luís Filipe Vieira sai por um Ministério Público, como todos sabemos. Portanto, mais uma vez, não é comparável a dimensão dos dois. Acho que aqui o Martim, chamando Borges Coutinho, a única coisa que tem é uma atenção das pessoas, ou uma propensão para ouvir as suas ideias, que não teria se não chamasse Borges Coutinho. Mas acaba aí. Há uma expressão que é: a árvore conhece pelos seus frutos, não pelas suas raízes. E acho que aqui a ideia é mesmo essa. Ele vai ter mais gente a tentar ouvi-lo por ele ser Borges Coutinho e por ser bonito. Agora temos o neto a responder ao legado do avô, mas não é mais que isso. Portanto, ele tem que fazer o seu nome. Acho que a ideia do Martim será quando um dia se pensa em Borges Coutinho, se lembre do Martim e não do Duarte. Isso seria uma extraordinária notícia, porque o legado do avô é muito difícil de ser ultrapassado, e se isso acontecesse, estávamos nós bem, e espero que sim. Se eu pudesse assinar, olha, daqui a uns anos queres que o Martim Borges Coutinho seja a pessoa lembrada quando se fala em Borges Coutinho? Claro que sim, era muito bom sinal.
Mas pronto, vamos então ouvir esta entrevista. É uma entrevista que eu estou muito curioso, é talvez a entrevista que eu estivesse mais curioso, mais até do que o Noronha e o Manteigas, porque é de facto a primeira aparição neste formato. Eu só o ouvi anteriormente na Assembleia Geral. Devo dizer que fiquei um bocado desiludido, porque me pareceu não ter o carisma nem o poder de comunicação que, por exemplo, o avô tinha. Eles são muito semelhantes e há muita gente que conhece os dois que diz que revê muita coisa no Martim que havia no Duarte. Estamos a falar de pessoas muito elegantes, de um estrato social bastante elevado. O avô era aristocrata, era marquês da Praia, era alguém sempre conhecido pela sua elegância, mas que depois juntava a isso um poder de comunicação e carisma. O Simões diz uma coisa muito interessante, que é: Borges Coutinho tinha a equipa na mão, mas a equipa tinha o Borges Coutinho no coração. E isto é uma frase muito bonita que demonstra a capacidade do Duarte Borges Coutinho de chegar às pessoas. Ele adorava ouvir o Cruz, que ainda é vivo e bicampeão europeu, e ouvir as suas histórias, que era o Cruz é alguém ainda hoje muito engraçado, que tem histórias giríssimas, um dia até vos posso contar algumas, mas ele adorava ir no autocarro a ouvir estas histórias. E depois era um presidente muito à imagem de Rui Costa, alguém que, estão a ver agora, foi para os Estados Unidos e está ali a acompanhar nos treinos a equipa. O Vieira também fazia isso e o Borges Coutinho também fazia isso. Via os jogos muitas vezes no banco de suplentes e então tinha todo o plantel na mão. E eu não estou a conseguir ver no Neto este carisma, esta capacidade de falar para o povo. Também só vi uma AG, o primeiro momento a falar em público, é um momento tenso, não é fácil passar essa comunicação. Agora acho que se ele não tem essa capacidade devia ter entrado antes, porque está a combater com Noronha, que não apresentou a lista na semana passada, apresentou a lista há 5 anos e então tem 5 anos disto. Teve uma campanha toda para treinar o seu poder de comunicação. E o João Diogo Manteigas, que vai fazer agora, ou se calhar já fez 9 meses de campanha, e então já anda a treinar há algum tempo. E depois, já antes disso, também era outra pessoa com uma retórica muito melhor do que apresentou Martim. Então, se ele não tem essa vontade a falar, acho que devia ter aparecido antes para ter tempo de treinar. Nesta altura, gostava de ver já uma candidatura consolidada que não estou a ver. Vamos ver se nesta entrevista isso é diferente. Sei que já saiu o site, sei que já há redes sociais, podemos ver um bocadinho disso no fim, mas por agora vamos ouvir esta entrevista. Boa noite. De facto, o clima pré-eleitoral no Benfica está cada vez mais aceso. Depois de já termos tido aqui na CMTV 2 candidatos assumidos, damos hoje a conhecer um terceiro candidato. Trata-se de Martim Maier, que vai partilhar connosco também as suas ideias e o seu projeto para o Benfica. Boa noite, Martim Maier. Obrigado por estar aqui connosco na Liga de Ouro. A primeira pergunta que muitos benfiquistas estarão a colocar nesta altura é: quem é o Martim Maier e porquê é que nesta altura pretende candidatar-se à presidência do Benfica? Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade de falar com a nação benfiquista e de ser aqui recebido. Eu sou um benfiquista de gema, sou benfiquista desde a barriga da minha mãe, sou sócio 5206 e ao longo da minha vida vivi intensamente a vida do clube. Nos últimos 10 anos aproximei-me muito do clube do ponto de vista dos seus dossiês e da sua gestão e portanto ganhei aqui uma sensibilidade que cruza muito com aquele que foi o meu percurso profissional. Eu estive 10 anos ligado à banca e aos mercados financeiros e daí trago muita e boa bagagem para aportar para o Benfica. E estes últimos 10 anos estive ligado a uma operação industrial, sou industrial, onde também encontrei aqui uma fonte de inspiração e uma fonte de muito conhecimento para também aplicar no Benfica. E o que pretende é romper com aquilo que tem sido? Eu já conheço, ou já sei que o Martins tinha intenções de candidatar há muitos meses, muito antes até de ser falado, porque eu dou-me bem com pessoas que estão intimamente ligadas ao Martim e a esta candidatura, e então eu sabia que ele ainda tinha que convencer a família, ainda tinha que arranjar uma equipa, mas isto já há muitos meses.
E então acho estranho, por exemplo, se o Martim já tinha estes planos de candidatar, acho estranho porque é que o Martim, por exemplo, não foi uma pessoa mais vista em Assembleias Gerais, porque é que não esteve mais ligado aos estatutos. Eu acho que, mesmo que ele ainda não tivesse a certeza se ia se candidatar, devia ter estado nestes momentos para marcar uma posição, e também porque é um sócio e não é preciso ser candidato para estar numa Assembleia Geral, e eu não o vi lá. Não sei quão perto esteve destes temas, de certeza que ele agora já está consciente desses dossiês, mas gostava de o ter visto mais lá, nesses momentos. Sido a gestão dos últimos anos, nomeadamente de Luís Filipe Vieira e de Rui Costa? Eu acho que há aqui claramente um fim de ciclo, não é? E esse fim de ciclo tem que ser aproveitado para fazer com que o clube tenha um futuro diferente. É possível fazer muito melhor. O Benfica tem que ver de volta a sua identidade. O Benfica é um clube que tem que ser da nação benfiquista. Aqui também a falar de identidade já foi falado por o Manteigas e pelo Noronha, e eu acho que é interessante eles estarem os três a falar de identidade, porque há de facto uma falta de identidade neste momento no Sport Lisboa e Benfica. Aquilo que nos tornou fortes, que era o ADN vencedor e o Inferno da Luz, isso já não existe. Neste momento o Espetáculo da Luz é mais uma experiência, por isso é que tem tantos turistas, que aquilo é bonito de se ver, mas não assusta ninguém. E depois também já não temos um ADN vencedor. As pessoas já não vêm jogar com o Benfica com medo de quantos é que vão levar. Acham a qualquer equipa de meio da tabela ou de fim da tabela vem jogar com o Benfica com intenções de ganhar. Isto porque o Benfica já não mete respeito, e então os três a falarem muito bem em identidade. É aí que está o seu peso, é aí que está a sua força, e isso não tem acontecido. E eu penso que há muito a fazer, aproximar os sócios do clube de uma forma efetiva. As pessoas têm que se rever na direção. A direção não é dona do clube, a direção é um emissário dos sócios, e isso não está claro. Acho que claramente o clube se aburguesou. Isso tem que mudar. A identidade do Benfica começa por a direção ser emissária dos sócios e, portanto, os sócios identificarem-se com essa direção. E quando nós conseguirmos isso, a força do Benfica, o peso do Benfica de ter todos os benfiquistas unidos é completamente diferente. Isso não está a ser materializado e eu proponho-me materializar porque sei como fazê-lo. O senhor tem uma ligação familiar a um nome histórico. Este final de frase é muito interessante e eu sei como fazê-lo. Aqui uma resposta direta e frontal que eu gostei. Do Benfica, o antigo presidente Borges Coutinho. Acha que isso poderá ter algum peso no universo eleitoral do Benfica neste momento? Eu espero que tenha o peso certo. O meu avô Eduardo Borges Coutinho foi um grande exemplo para mim. Está longe de ser um exemplo que esteja ultrapassado. Pelo contrário, está muito atual. A forma como ele geriu o clube, a forma como ele se aproximou dos sócios, continua a ser muito atual, e aí vou buscar esse exemplo e essa forma de ver o clube para voltar a trazer isso para o presente e para o futuro do Benfica. Em cima disso, obviamente, competência. E, portanto, como estava a referir ao longo da minha vida profissional, consegui juntar à volta do Benfica e a pensar no Benfica um conjunto de pessoas com muita competência, com muito histórico profissional de grande sucesso, e apesar de não serem mediáticos, porque isso não traz nada a partir do dia 1, quando se entra em funções no Benfica é preciso competência, é preciso decência, é preciso frescura. Mas é preciso que os sócios conheçam essas pessoas. Frescura é uma palavra muito interessante e que acho que faz muito sentido. Nós estamos a falar de pessoas que estão lá desde o tempo do Vilarinho, algumas, e então de facto é preciso frescura, é preciso novas pessoas, porque quer se queira, quer não, as pessoas vão se acomodando, não é? Ganhar o primeiro campeonato ou ganhar o 7º não é a mesma coisa, e então é preciso pessoas que venham com vontade de fazer novas coisas, porque neste momento já há aquela ideia de que ganhar um ou não ganhar é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto quando é o nosso primeiro campeonato, o nosso segundo, o nosso primeiro trio, o nosso primeiro tetra e por aí fora, esperemos nós, há sempre aqui uma vontade nova de fazer algo novo, e então eu acho que o Benfica precisa mesmo desta frescura. Depois, em relação a usar Borges Coutinho, ele falou que a gestão de Borges Coutinho
é ainda muito atual e há muita coisa atual e que se pode ir buscar, mas há uma diferença que eu acho que o Martim deve ir buscar algo novo, que é, eles têm ambos, já o avô tinha uma postura muito cordial, muito moderada, e só que era algo que fazia muito sentido na altura, em que as equipas se respeitavam, havia um clima menos tenso. Hoje em dia é tudo uma guerra e é preciso um presidente que às vezes não tenha medo de jogar um bocadinho de sujo. Não há margem da lei, mas temos que ser diretos, agressivos, e não podemos estar sempre a querer ser amigos de toda a gente. Esta é uma crítica que eu faço neste momento ao Rui Costa. O Rui Costa, acima de tudo, quer ser alguém bem visto e um exemplo para toda a gente, e nem sempre a função do presidente do Benfica não é ser um exemplo, é defender o Benfica. E é preciso que o Martim tenha a capacidade, nos momentos certos, perder esta altivez que não tem mal nenhum, é a maneira dele, mas também consiga, nos momentos certos, ser mais um a puxar e a entrar na guerra se for preciso. Temos 4 meses para passar essa mensagem, para explicar qual é a diferença da nossa abordagem ao Benfica, qual é a nossa proposta, e eu tenho a certeza absoluta que vão ser identificadas grandes diferenças e que muitos sócios, todos os sócios, se irão rever nisso. Por exemplo, agora antes do Mundial, vamos falar com a nação benfiquista no norte-americano, no Norte da América, no norte dos Estados Unidos. Vamos visitar variadíssimas casas, vamos começar a falar com a nação benfiquista, queremos ir a todo o lado, queremos estar com toda a nação benfiquista, seja durante este processo, seja a partir de entrar em funções. Porque o Benfica tem um património de antigos atletas, grandes glórias, grandes ídolos de toda a nação benfiquista, poderiam fazer muito mais pelo clube, poderiam estar muito mais próximos das casas, poderiam visitar a nação benfiquista. Há miúdos que gostariam de ter contacto permanente com todas estas pessoas. Isso está para ser feito, é um pequeno exemplo de como trazer de volta o benfiquismo à antiga. Mas o que é que... Aqui 2 temas interessantes. Primeiro, o Martim fala em diferenças óbvias, e isso é importante. Nós estamos a ver João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes com o mesmo conteúdo, muda um bocado a forma como a transmitem, mas é muito o mesmo conteúdo, e aqui o Martim a dizer que as pessoas não vão ter dúvidas de ver as diferenças para, acho eu, as outras listas e para o presidente atual, e isso é muito importante, e eu estarei cá para ver tantas pessoas que compõem esta lista, que é algo que me falaram que são pessoas muito respeitadas, com provas dadas, e isso é muito importante, e depois também uma campanha com um forte investimento, que depois também nós vemos o que é que o Noronha consegue fazer com o investimento que tem, e espero que o Martim consiga ombrear aí com esse investimento. Depois, esta segunda parte de ir às casas do Benfica, muito interessante. O Martim vai agora para os Estados Unidos assistir ao Mundial de Clubes, e há este desejo de visitar, tanto lá como depois cá, todas as casas do Benfica, e mesmo depois se for eleito. E isso é muito importante, porque muitas vezes o que se vê é que eles andam aí pelas casas do Benfica e depois quando ganham, ou mesmo quando perdem, nunca mais se vêem lá. Vêem-se quando há uma inauguração, quando há alguma coisa, mas é importante que o presidente continue a ir às casas do Benfica, que é lá que se sente os sócios. E para além disso, levar lendas do clube. Acho que toda a gente tem a ganhar. Tem a ganhar o Benfica porque vê os seus ídolos a irem às casas, e isso traz notoriedade para nós. Ganham as pessoas que têm a capacidade, a oportunidade de ver os seus ídolos. Estamos a falar de pessoas que vão lá, que viram em meninos o Simões, o José Augusto, e que têm todo o prazer de os ver novamente. E por fim, ganha a própria lenda do Benfica, que se vê reconhecida passada ainda tantos anos. Portanto, é aqui uma situação que toda a gente ganha, e gostaria que isto acontecesse. Já acontece de vez em quando, por exemplo na Carrinha do Bento, em que algumas lendas vão até ao sítio falar. Gostava de ver mais isso, porque acho que toda a gente tem a ganhar com isso realmente. O que é que pretende mudar em termos concretos? Vamos ao projeto esportivo. O que é que pretende mudar no Benfica? O que é que será diferente em relação àquilo que temos visto? Eu pretendo trazer também aí de volta a identidade do clube. Em primeiro lugar, é preciso haver uma muito maior coordenação no projeto desportivo. E, portanto, pretendo organizar o projeto desportivo do Benfica com base num diretor-geral do futebol
que coordene o scouting, a formação e o futebol profissional. E esse nome será? Esse nome, o Benfica é muito grande e estamos num processo onde tenho a minha equipa organizada para cada dossiê. Não deve haver pressão eleitoralista e eu não vou ceder a pressões eleitoralistas. Eu quero fazer as coisas bem, tenho uma reputação, a reputação do meu avô de alguma forma também está aqui em causa e, portanto, vou sempre fazer bem. Ao longo destes 4 meses... Sim, da mesma forma como nós queremos ver Martim a honrar o passado do avô, também seria muito triste vermos o nome do avô manchado pelo neto, e acredito que não seja isso a intenção do Martim, mas tem esta responsabilidade acrescida. Depois, falar aqui neste nome diretor-geral do futebol. Acho que a ideia da campanha do Martim, pelo que eu soube, é desmistificar aqui um bocado o poder do diretor desportivo. O diretor desportivo é algo que atrai muitos votos, porque as pessoas veem como a importância deste nome, ou seja, a pessoa que está ligada aqui mais ao futebol, e eu acho que a ideia é haver um diretor-geral que trata não só da equipa, mas também da formação e do scouting. Acho ambicioso, porque são áreas muito grandes e uma só pessoa responsável pelas 3 parece-me overwhelming, mas vamos ver. Eu preferia alguém que tivesse focado em cada uma destas pastas, mas é aqui um conceito já inovador de haver só um diretor-geral e então aqui sim já haver uma diferença para os restantes candidatos. Mas as pessoas gostariam de conhecer, não é? E irão conhecer, terei todo o gosto nisso. Aliás, a partir de hoje, Benfica no sangue é o mote da nossa campanha. Todos nós temos o Benfica no sangue. Poderão ir ver o nosso site, poderão ir ver as redes sociais onde vamos, a partir de hoje, estar presentes e conhecer melhor aquela que é a nossa mensagem, aquela que é a nossa visão e aquela que é a nossa vontade de fazer muito melhor para o futuro do Benfica, porque tem um potencial por realizar absolutamente colossal. E esse diretor-geral vai contar com Bruno Lage como treinador, porque se vencer as eleições, o Benfica estará já na 9ª jornada, saberá na altura se já está na Liga dos Campeões ou não, portanto haverá já um cenário com que terá de lidar. Há aqui um conceito feito de cima para baixo e há um modelo que irá ser diferente, irá trazer melhor coordenação a todas as áreas, irá trazer mais motivação para os atletas e irá trazer também uma muito melhor gestão dos recursos financeiros. Isto tudo é muito importante, mas o treinador é um paliativo. Se nós estivermos aqui a discutir o treinador, nada muda. Percebe? Portanto, mas engloba, é um elemento muito importante na estrutura do futebol. O Bruno Lage é o treinador do Benfica à data. Não sabemos se em outubro irá ser ou não. Portanto, para si, se for presidente, não será o seu treinador? É o treinador do Benfica à data e isso não é uma questão neste momento. Tem outro... Acho que uma bela resposta, o tal NIM, que o Noronha também apresentou. O João Diogo Manteigas aqui, eu não gostei tanto que ele disse que se o treinador entrasse no projeto era o treinador do Benfica. Acho que não se pode ver assim, porque também há a parte da competência. Aqui, tanto o Noronha como o Martim a dizerem nós nem sabemos se ele vai ser o treinador na altura, e isso é uma verdade, então não vale a pena estar aqui a elaborar muito, mas parece-me a mim que haverá outro treinador, a não ser que as coisas estejam a correr mesmo muito bem, e aí é difícil um presidente chegar e despedir o treinador, mas gostei muito da resposta, como é que ele contornou, porque acho que foi elegante e de facto não deixou de responder, mas não faz sentido agora estar a dizer que sim, que se não, um treinador que nem sabemos chega lá. Outro treinador já em vista? Mais uma vez, tenho um diretor-geral para o projeto desportivo que irá, obviamente, e está a falar com várias alternativas, porque, obviamente, se à 9ª jornada o sucesso desportivo não estiver a acontecer, há que haver mudança, porque no Benfica... O Benfica joga para ganhar sempre. Se não há vitórias, tem que haver mudança. Tem-se falado muito em alternativas, nomeadamente 2 técnicos portugueses, têm sido muito ventilados. O Ruben Amorim, se não vingar no Manchester United, e Sérgio Conceição. São 2 nomes que podem ser equacionados por si? Qualquer treinador que venha para o Benfica arrisca-se a ser campeão nacional. Todos conhecemos esta frase, não é? Sim. A quantidade não exclui Sérgio Conceição, portanto. A quantidade de hipóteses... exclui Sérgio Conceição porque ele não tem a identidade do Benfica. Ponto final. A quantidade de alternativas com que o Benfica pode contar,
É muito. Aqui estava com receio que ele não descartasse Sérgio Conceição, mas muito bem assumir a mesma posição que o João Diogo Manteigas e o João Noronha Lopes, de que o Sérgio Conceição não será seu treinador porque não tem a identidade do Benfica. E acho muito bem, os três apregoam que têm que trazer a identidade do Benfica de volta, então não faz sentido estarem a trazer um treinador que tem a identidade do Porto, não faz sentido nenhum. E aqui o Martim, muito bem, a deixar isso claro. Muito vasta, é muito grande. Temos que fazer as coisas bem feitas, sem pressões eleitoralistas. E eu acho que isso irá estar bem à vista à medida que eu for divulgando aquelas que são as nossas ideias e aquela que é a nossa proposta. Portanto, não é uma questão para a ordem do dia agora, não é isso que eu quero transmitir aos benfiquistas. Esta oportunidade serve para passar aos benfiquistas que eu sei como trazer de volta os sócios para perto do clube, que eu tenho uma profunda noção que o clube é dos sócios, é um clube do povo, da nação benfiquista, e é por aí que vamos começar, porque é aí que começa, mas sabe onde é que acaba? Acaba na baliza do adversário, dentro da baliza do adversário. Acha que o esforço que está a ser referenciado para trazer de volta João Félix pode ser um trunfo, por exemplo, para Rui Costa? Mais uma vez, os jogadores são do Benfica e, portanto, João Félix, se vier, é da nossa gente. Eu gosto muito da nossa gente e, por isso, vejo sempre com grande alegria bons jogadores que, depois de terem saído do Benfica, possam voltar a ser úteis ao clube e, portanto, estou muito contente com essa perspectiva, sem dúvida. Mas acha que o Benfica também está transformado, como disse já um dos candidatos, João Diogo Manteigas, numa trading de jogadores? Reparo. Percebeu-se que o Paulo Catarro gostou muito da expressão que ele usa em todas as entrevistas. Acho que o João Diogo Manteigas ganhou aqui pontos com o Catarro. O seguinte, vou-lhe dar um exemplo, muito na ordem do dia. Na época passada, gastou-se 40% mais a comprar vários jogadores, alguns dos quais sem utilidade nenhuma ao clube, do que o valor porque foi vendido o João Neves. Eu acho que não preciso dizer mais nada, não é? O Benfica não pode transacionar por transacionar. Tem que haver uma lógica, tem que haver uma estratégia. Para isso é preciso haver uma coordenação integral do futebol. E por isso é que eu, como olho para as estruturas do ponto de vista empresarial, tem que haver um coordenador com profundo conhecimento disto tudo, que defina um modelo, que defina uma quantidade de parâmetros absolutamente essenciais para a motivação em todas as áreas ser máxima e para a motivação na equipa principal com a profunda identidade do Benfica nunca faltar. O nosso tempo está a correr rápido. Eu gostava ainda de saber que tipo de relação é que pretende estabelecer com o Sporting e com o Futebol Clube do Porto, nomeadamente com o Frederico Varandas e com o André Vilas-Boas. Vamos lá ver, o Benfica tem uma responsabilidade institucional muito grande. Eu às vezes entristeço-me com algumas coisas que vejo. Tem que haver elevação, tem que haver a profunda consciência de quem é que estamos a representar, que é a nação benfiquista, e temos sempre que estar à altura disso. E isso aconteceu, custe o que custar. Aconteceu quando? Ou quando é que verificou que isso não sucedeu? Em muitos exemplos, mas eu gosto mais de olhar para o futuro. Não vamos vê-lo, por exemplo, em conversa amena e em gargalhadas com o Frederico Varandas, em público? O Benfica e o presidente do Benfica têm que representar o universo benfiquista, a nação benfiquista. E, portanto, o que eu lhe digo é que eu sei como fazer isso. Relativamente a um tema muito na ordem do dia, que são os direitos televisivos e a sua centralização, há que dizer o seguinte: se o Benfica tiver os sócios com a direção do Benfica e se os sócios se revirem naquilo que é a direção do Benfica, o peso institucional do Benfica é incontornável. E, portanto, o Benfica tem que ser proativo. O Benfica tem que mandar. O Benfica tem que decidir. E o Benfica tem que arrastar consigo o resto dos clubes. Tem todas as condições para o fazer, é preciso saber fazê-lo, é preciso saber negociar, é preciso saber liderar. Mas isso não causa alguma impressão às pessoas, na sua generalidade, ver tantos responsáveis do Benfica e aspirantes a serem dirigentes do Benfica, no fundo, dizerem que o Benfica pode colocar-se acima da lei? É que a questão da centralização dos direitos esportivos é uma lei do país, não é? Há uma questão económica e financeira. É preciso, obviamente, olhar para 2026 e para 2028. São duas datas muito importantes nesta questão dos direitos televisivos e a lei está acima de tudo. Obviamente, o Benfica tem que respeitar e seguir a lei do país. É isso que vai fazer. Não pode ignorar
não podem ignorar o seu peso institucional. E, portanto, em vez de se demitir do assunto, tem que ir para o epicentro do assunto e tem que liderar o assunto. Portanto, eu não estou a ir contra a lei. Eu estou a dizer que tem que defender os mais altos interesses do clube e pelo seu peso, tem todas as condições para o fazer. E eu sei fazer isso. E eu sei fazer isso. É interessante como todas as intervenções acabam assim com uma frase que fica no ouvido. Isto obviamente que é trabalhado e faz sentido, porque há muita gente que ouve isto e não está sequer a ouvir centralização de direitos, não sabe o que é isso. Mas depois a acabar com eu sei fazer isto, ou o Benfica está acima de tudo, este tipo de frases, ou a bola acaba na baliza do adversário, isto é pensado e fica na cabeça dessas pessoas. Então, muito inteligente aqui, e acho que esta foi o melhor tópico do Martim, porque ainda por cima ele tinha acabado de falar com o presidente do Benfica, tem que ter elevação e tem que estar à altura, e isso é tudo muito bonito, mas às vezes não sabemos distinguir isto do ser um presidente com elevação ou ser um anjinho, e o Benfica não precisa mais de anjinhos, porque lá está, é a crítica que fazemos ao Rui Costa, de está tudo bem, é amigo de todos e tudo mais, e sorriu ao Proença, sorriu ao Varandas, e nós precisamos de algo novo. E aqui o Martim muito bem a dizer, nós não estamos acima da lei, nós vamos cumprir a lei, mas temos a obrigação de fazer ver ao Governo e a toda a gente envolvida que o Benfica não pode ser prejudicado. Isto porque o Benfica está muito acima dos outros clubes em Portugal, não é? E isto não é por eu ser benfiquista, não é sequer um assunto subjetivo. Em termos de sócios, em termos de adeptos, o Benfica tem uma diferença muito grande para os restantes. É uma diferença que nem vemos lá fora. Portanto, o Benfica tem aqui as condições para ser pioneiro, para ser líder em todos os temas do futebol em Portugal, porque se não houver Benfica e se fizermos uma lei que prejudica o Benfica, estamos a prejudicar também todo o produto do futebol português. E então aqui o Martim, muito claro, a dizer que não estamos acima da lei, mas temos que nos defender, e aí, perfeito, acho que esta é a melhor resposta do Martim. Como eu disse, já foram anunciados 2 candidatos, João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes. Fala-se muito numa possibilidade de Luís Filipe Vieira poder apresentar uma candidatura ou ser mentor de uma outra. Isso de algum modo causa-lhe algum receio nesta corrida eleitoral? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, vindo da última Assembleia Geral do Benfica e também do surgimento de vários candidatos, eu acho que isso, ao fim de 20 e muitos anos em que se discutiu e debateu pouco o Benfica, eu acho que só mostra que o clube está vivo, que há uma grande riqueza no debate que deve ser aproveitada para que os sócios saibam o que é a proposta que cada candidato traz com a sua equipa, para que obviamente esteja perfeitamente elucidado sobre qual é que será o caminho e qual é que será o formato que cada um desses candidatos com a sua direção quer trazer para ser o futuro do clube. Mas e para exercer o seu direito de voto. Identifica-se com alguma das candidaturas? Admite eventualmente fundir-se com alguma delas? Estou completamente focado na minha candidatura, estou completamente focado na minha proposta, estou a trabalhar profundamente com a minha equipa para fazer agora e a partir de hoje que assumo a minha candidatura, a nossa mensagem aos sócios tem pontos de diferenciação estruturais em relação às que eu conheço até agora e, portanto, vamos seguir esse caminho até ao fim e vamos apresentar a eleições, que é o que pretendemos fazer. Muito bem. Não acredito minimamente que haja disponibilidade do Martim para entrar noutra lista. Acho que a ideia do Martim é, se calhar, incorporar a outra lista na dele, mas uma pessoa que entra com este investimento ou entra realmente porque acha que pode ajudar o Benfica e não se importa de ser uma segunda figura, mas eu acho que aqui o Martim quer ir até ao fim, acha que pode ganhar e vai fazer todo o seu percurso sozinho. Muito obrigado, Martim Maier, por esta entrevista e por ter partilhado connosco estas ideias que tem para o Benfica nesta edição. Aqui este sorriso de alívio de quem acabou, mas acabou mais uma vez com Viva ao Benfica, portanto uma frase forte. Pronto, é assim, continuo a achar que não é um discurso super carismático, acho que isto não é o discurso que mais votos rende e estamos a falar de alguém que quer votos, portanto lá está em crescendo. Eu acho que a própria entrevista foi em crescendo, ele foi melhorando, mas ainda lhe falta aqui limar algumas arestas
para criar mais simpatia por parte dos adeptos. Acho que é um candidato muito moderado, ainda mais moderado do que o João Noronha Lopes. Portanto, isto não vai aqui agradar tanto aos radicais que defendem o João Diogo Manteigas, não é? Ou seja, eu quando digo radical não é no sentido negativo, não é? Eu próprio também neste momento considero um bocado radical no sentido de querer mudança, de querer mesmo fechar com o passado, de criar um novo Benfica em que estas pessoas todas se vão embora. Acho que a ideia aqui do Martim é mais uma transição suave, em que realmente se tira as pessoas que não fazem falta, mas ainda se mantém os bons ativos. E eu não sei se isso será suficiente, mas acho que aqui a ideia também do Martim nem é falar para este grupo restrito que está no Twitter e que tem convicções de uma transição brusca, que é o que o Benfica necessita. O Martim precisa fazer um discurso que vai para toda a gente, e eu não gosto tanto, não me revejo tanto, mas percebo aqui a ideia do Martim. Por fim, o formato desta entrevista diferente do Manteigas e do Noronha, portanto aqui sem outros comentadores, acho que é muito melhor para o Martim do que estar aqui a falar do Ioqueras, depois fala a Maia, depois vem outra vez o Martim. Acho que é um formato que lhe assenta muito melhor e também assentaria aos outros. Os outros acho que também poderiam querer este formato, se calhar não tiveram a oportunidade, e já tenho visto umas pessoas a favor, outras pessoas a criticar. As pessoas a favor falam que há uma influência e que o Martim tem influência, e nós não precisamos de ir contra a CMTV. Eu preferia muito mais dominar a CMTV, se é que me faço entender. Ou seja, o Martim não precisa de ir contra a CMTV, ele precisa de meter a CMTV na ordem, e se ele consegue, então acho bem. Outras pessoas falam em jogos de poder, porque o Vieira também vai à CMTV quando quer e no formato que quer, e que pode ser aqui uma ajuda do Vieira. Eu, pelo que sei, acho que não é essa a ideia. O Martim foi várias vezes no passado crítico do Vieira e não há qualquer ligação ao Vieira, mas pronto, percebo aqui estas duas visões, porque é que ele tem condições diferentes, o que é que ele tem que os outros não têm de armas, não é? Porque isso é tudo diferente. Também a diferença do formato pode-se prender também pela diferença do conteúdo, ou seja, enquanto o Noronha e o Manteigas têm a ideia de apresentar as suas ideias, o Martim ainda está um bocadinho atrás, ainda está só a lançar a candidatura. É a primeira vez que ele fala na sua candidatura. Portanto, aqui uma entrevista, penso, de 20 minutos, também por serem 20 minutos, numa hora mais tardia, isto começou às 11, acho que os outros começaram um bocadinho mais cedo, por volta das 10 horas, também pode ser mais fácil adaptar a grelha para receber o Martim. Percebem? Enquanto os outros querem passar mais ideias, é necessário outro tipo de formato. Pode ser isso, eu não sei o que é que levou o Martim ter um formato diferente dos outros, mas acho que é muito melhor para ele do que ter que levar com aquele senhor do Porto que não sabe nada, mas que fala muito. Assim acaba sempre por ficar melhor visto. Queria só então aqui, para acabar, ver convosco as redes sociais do Martim, que já estão disponíveis. Seguir, porque é importante nós seguirmos tudo o que tem a ver com o Benfica, mas aqui já há muitos vídeos. Vamos se calhar ouvir. O nome é Martim Borges Coutinho Maier, tenho 51 anos e sou o sócio 5206 do Sport Lisboa Benfica. Sou sócio desde que nasci e tenho o Benfica no sangue, como muitos milhões de benfiquistas. O meu avô foi um dos presidentes que o Benfica teve, de seu nome Duarte Borges Coutinho, e sou de alguma forma transportador desse legado, de um legado de competência, de um legado de verdade, de um legado de grande entrega ao clube, de um legado de peso institucional e de várias outras coisas que têm faltado ao Benfica. Eu quero trazer isso de volta, essa é a minha proposta e por isso é que estou aqui, por isso é que me candidato à presidência do Benfica. Olá. Todos eles têm o discurso decorado, nada disto é dito de improviso, mas aqui é a capacidade de fazer parecer isto natural, que o Martim ainda não tem. O Martim fala muito devagar, vê se está a pensar no que tem para dizer. Isto é uma coisa, lá está, que se treina, mas gostava que neste nível já tivesse bastante melhor. O profissional passa primeiro por várias décadas em que estive ligado à banca, essencialmente aos mercados financeiros e às áreas comerciais, onde desenvolvi importantes técnicas de negociação.
Mais recentemente e ao longo dos últimos 10 anos, adquiri com um conjunto de pessoas uma fábrica que passava por dificuldades no norte do país. Essa fábrica está hoje em dia com muito boa projeção internacional, sendo fornecedora de componentes para praticamente todas as marcas de automóveis. Para o Benfica, vem comigo uma equipa multidisciplinar e muito competente. Ao longo desta campanha, vou ter muito gosto e tenho muita honra em que estejam comigo. Irei revelar o nome de cada um deles. Muito obrigado. Viva o Benfica! A minha experiência profissional precisa de uma nova abordagem, de uma abordagem top-down, onde consigamos ser muito mais eficazes na utilização dos nossos recursos e muito mais pragmáticos naquilo que é necessário para vencer. Para isso, há que haver muito melhor coordenação entre 4 áreas absolutamente estratégicas para o futebol. A formação, e fazer em cima do que existe e que é muito bom, ainda melhor. Aqui passa por trazer para a formação o ADN do Benfica, a identidade do Benfica. O scouting, que obviamente tem que ser coordenado de outra forma. As equipas sub-23 e a equipa B, que têm que estar muito mais próximo da equipa A e a equipa A. Com tudo isto coordenado, não só os recursos são geridos de uma forma muito mais eficiente, como estaremos muito mais próximo de conseguir aquilo que todos querem, que é a vitória. Este vídeo nota-se bem aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, a comunicação é um aspecto que não é o que interessa. Interessa é a mensagem, e aí todos sabemos. Mas no Benfica, onde o populismo impera, é muito importante que a mensagem seja passada de uma forma correta. E aqui houve, se calhar, um esforço para ele tentar meter gestos no discurso. Estes gestos não apareceram de forma natural, ou seja, ADN, vencer, top-down, isto é tudo muito forçado e acaba por não passar a mensagem da forma correta porque nós sentimos que não é genuíno. Não sabemos até que ponto é que ele está a dizer aquilo que acha ou está só a ler um papel, não é? E eu repito, todos fazem isto, mas eu gostava que treinassem o Martim para ele conseguir ser mais genuíno e não parecer que está a decorar os gestos que tem que fazer. A formação do Benfica é tida como das melhores do mundo, mas falta coordenação essa suficiente para que isto tudo se materialize de uma forma muito mais efetiva na equipa A. Como? Com a definição de perfis posicionais e com a definição de um mapa de sucessão por posição, poderemos orientar a formação para ser muito mais útil naquilo que é a sua contribuição para as vitórias da equipa A e para a retenção do talento que vem dessa formação, para que na nossa equipa tenhamos mais benfiquismo e tenhamos este talento durante muito mais anos no Benfica. É isto que eu venho para fazer. A formação do Benfica é tida como das melhores do mundo, mas falta coordenação essa suficiente, profundamente eclético e, portanto, todas as suas modalidades são muito importantes e deverão perpetuar-se no clube. Então, o que é que deve ser feito? Primeiro temos que mudar o modelo de gestão das modalidades. Cada modalidade deverá, a partir de agora, ser responsável por uma parte do seu orçamento. Por outro lado, muito importante, cada modalidade tem a obrigação de vencer e, portanto, iremos criar mecanismos de meritocracia para que as modalidades que vençam no ano seguinte tenham mais recursos disponibilizados pelo clube ao seu dispor e as modalidades que não vençam tenham menos recursos e tenham que rever a sua política, rever as suas decisões para passarem a ganhar. Isto deverá acontecer por modalidade e por atleta. Também os atletas terão que ter os interesses de vitória mais alinhados com o clube. E por isso, quando obtêm títulos, quando são campeões, quando trazem troféus para o Benfica, aí deverão também ser mais remunerados. Quando isso não acontece, não deverão ser tão remunerados. É isto que eu trago, é esta mudança de paradigma, esta mudança daquilo que o Benfica deve ser. Viva o Benfica! Interessante aqui esta questão das modalidades, que era algo que o avô se interessava muito e que se dedicava bastante. Aqui este sistema de meritocracia eu acho que faz todo o sentido na teoria, porque gosto quando as equipas e os atletas são recompensados
conforme aquilo que fazem, mas não sei se isto a longo prazo é sustentável, porque imaginem que nós temos uma modalidade que vai ganhando como o vôlei. O vôlei vai cada vez recebendo mais, o futsal vai perdendo, vai cada vez recebendo menos, e depois então chegamos a uma altura em que o vôlei é completamente hegemónico em Portugal, porque tem todos os recursos do lado dele, e o futsal é incapaz de ganhar porque não tem recursos para melhorar a equipa e para fazer melhor. E às vezes é preciso, quando perdemos, também investirmos para que conseguimos dar a volta, porque algo está ali mal feito. E eu acho que a longo prazo, não sei se esta medida das modalidades irá ser benéfica para o Benfica. Olha, casaco muito giro, gosto bastante. Parabéns. Iremos trazer para o clube uma nova forma de comunicação, mais verdadeira, mais efetiva, mais focada no sócio e muito mais proativa. No fundo, defendendo de uma forma soberana os mais elevados interesses do Benfica. Iremos trazer para o clube uma nova Muito bem. peso, autoridade, peso, respeito. Não. O Benfica é a maior instituição do país e há que haver peso institucional, respeito e autoridade. E isto tem que se fazer sentir nos 4 cantos deste país e em todo o mundo. É isto que o Benfica é. Não sei a ordem com que foram gravados os vídeos, mas este parece bastante mais solto. Continua ainda a aparecer um assistente de bordo a dar as regras e onde é que são as portas e tudo mais, mas lá está. Isto é um processo, de certeza que daqui a 4 meses vai ser um presidente com um discurso muito melhor do que o que apresentou aqui. O Benfica tem que vender. O Benfica não tem outro remédio que não seja vender. Isto não pode acontecer. E isto tem que ver com a forma como as finanças do clube estão organizadas. O que é que vamos fazer? Vamos substituir o que tem que vender pelo pode vender e pelo quer vender. Porque também isto fará a maior diferença para voltarmos às vitórias. O Benfica... Aqui muito bem, ao contrário do Noronha e do Manteigas, que apontam que o João Neves não ficou no Benfica porque não lhe deram condições para ficar, e disseram que podiam-lhe ter dado mais ordenado, podiam ter metido como capitão, e eu acho que o problema, como já disse várias vezes, não é esse, é que nós não podemos ter o João Neves porque temos que o vender. E aqui o Martim bem a centrar no discurso de nós não conseguimos ter os jogadores, temos que os vender. E então o que é que temos que fazer para mudar isso? Aqui acho que a mensagem é muito mais correta do que os outros dois. A negociação dos direitos televisivos é um tema muito sensível e que está na ordem do dia. Primeiro porque representa uma percentagem grande das receitas do clube. E em segundo lugar porque exige uma liderança do clube atendendo ao peso institucional que tem e atendendo ao peso que as receitas do Benfica representam sobre a totalidade dos direitos televisivos. Neste momento estamos perante 2 datas, 2026 e 2028. E o Benfica terá que saber jogar com estas 2 datas, sentar-se à mesa de negociações, liderar essa mesa de negociações e fechar um bom negócio. Se eu estiver na direção do clube, eu garanto-vos que é o que vai acontecer. A negociação dos... Boa, aqui mais uma vez uma boa mensagem. Hipóteses. No Benfica há 2 hipóteses. Ou os sócios estão partidos e longe do clube e o clube está fraco, ou os sócios estão unidos e próximos do clube porque se identificam com o clube e o clube respira de outra maneira. O clube exerce o seu poder. O clube está junto para as vitórias. É isto que temos que fazer. Isso é fácil. É só questão de unir os benfiquistas. É só questão de ser bom a comunicar. É só questão das pessoas se reverem naquilo que o clube todos os dias faz e é. E para isso, incansavelmente, que irei por todo o país, visitar todas as casas do Benfica, falar com todos os benfiquistas como eu sou benfiquista e passar esta mensagem, seja em Portugal, seja pelo mundo, porque, como todos sabem, o Benfica é um clube do mundo, não é um clube português. É o maior fenómeno cultural do mundo. E é isto que temos que trazer para dentro de campo. Porque se assim for, mais uma vez, vamos ganhar tudo. É o que vai acontecer. Meus amigos, este casaco aqui é bonito e elegante e eu gostava bastante de o ter.
Mas isto é que No é Benfica- elegância. Manto sagrado, e aqui o Martim muito bem com o manto sagrado, muito mais elegante do que qualquer vestido ou fato que ele tenha aqui para trás. Acho que é o último este, não é? Sim. E por isso não pode. As casas do Benfica têm um papel preponderante naquilo que o clube é. E por isso não pode haver dúvidas relativamente a uma coisa, que o clube tem que estar próximo das casas, o clube tem que ajudar a resolver os problemas das casas e o clube tem que potenciar o valor das casas. Em 2025 não há nenhuma razão para que o clube não trabalhe juntamente com as casas para empreender negócio, para puxar os adeptos e valor económico para o clube. E é isso que vamos fazer. Diametralmente oposto ao que tem sido feito, temos dezenas de casas do Benfica em Portugal e no mundo que não recuperaram da pandemia, continuam fechadas, e essas serão as primeiras com quem iremos contactar, as primeiras com quem iremos falar para perceber porque é que ainda não reabriram, para perceber porque é que não estão no território conforme o Benfica precisa. Muito bem. Pronto, e agora finalmente vamos ao site, Benfica no sangue, ou seja, aqui mais uma referência ao avô, e acho que é bem escolhido e é um nome que fica no ouvido, gosto bastante. Aqui, que é a minha área, deixa ver o site. Ui, 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 ui. Ok, aqui quando jogava rugby, gosto que tenham estas fotos, acho interessante. E giro o cartão do Martim, assinado pelo Eduardo Borges Coutinho. Martim com N, não sei porquê, mas é interessante, engraçado ver isto. E por fim, os pilares. Este site não está grande coisa, não. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Martim, se tu tens uma campanha com muitos recursos, não podes ter um site assim. Este site está mesmo muito mau, aliás. Eu até nem consigo ver isto assim, desculpem lá. Pronto. Sim. Epá, mas... Não. Este site está muito mau e comparando com os outros, Noronha, Lopes, site, está muito atrás, é importante mesmo. Estão a ver a diferença de um site ao nível de um candidato do Benfica. Pá, isto pode ter sido feito à pressa para sair agora, mas é assim, não faz qualquer sentido o Martim, com os recursos que tem, apresentar este site. Portanto, isto é uma das medidas urgentes para se mudar, porque é muito importante ter um site ao nível da dimensão que ele quer ser como candidato. Pronto, malta, é isto. Trouxemos aqui a entrevista, as redes sociais e o site. Espero que tenham gostado. Peço-vos que deixem um like, subscrevam o canal, comentem o que é que acharam do Martim. Eu gostei mais do que gostei na Assembleia Geral. Acho que ainda tem aqui muita coisa para melhorar, mas está a fazer o seu caminho e se vier por bem, terá todo o meu apoio, conforme os outros candidatos. Deixem aí nos comentários então o que é que acharam, se acham que tem alguma hipótese de vencer, se não, e o que é que fariam de diferente que o Martim não está a fazer. Por aqui é tudo, já sabem, nós voltaremos sempre que assim se justificar. Carrega, Benfica. Obrigado, malta.